A Dominic, são um casal assim abençoado que eu conheço. Olha lá, que eu conheço há algum tempo, muito feliz por vocês terem aceitado aí o nosso convite, o nosso desafio. É, mas um pouquinho que eu conheço da história de vocês, né? Dos filhos, eu tenho certeza que tem muito para agregar aí para os pais que estão aqui, para os pais que vão assistir essa mensagem depois, porque essa é a ideia dos pais que oram pelos filhos, para a gente mostrar que todos nós temos nossas dores, nossas lutas e nossas vitórias. E Com nós não podemos certeza. desistir nunca disso, né? Nunca dos nossos filhos. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje. Podem compartilhar, fiquem à vontade, a palavra de vocês. Antes de começar, eu queria fazer uma oração por vocês, né? Então, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela vida do Marcelo, da Domini, Senhor, da Helena e do Henrique. Obrigado a Deus porque eles estão aqui hoje para compartilhar da vida deles, Senhor, do que eles têm vivido com o Senhor em todo momento. Nós sabemos, Senhor, que nem sempre é somente coisas boas, também temos as lutas, mas o Senhor está todo o tempo nos dando sabedoria, discernimento para educar os nossos filhos no caminho, Senhor, no caminho correto, enquanto pessoas boas, enquanto pessoas melhores para esse mundo. Servos do Senhor, ó Deus, é o que nós pedimos e te agradecemos nesse momento pela palavra que eles vão trazer agora para acrescentar na nossa vida, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Cuida, Senhor, de cada filho representado aqui nesse momento. Que o Senhor possa estar alcançando eles onde eles estiverem, ó Deus. Olhe por eles, coloque seus anjos ao redor deles, ó Deus. Dê a eles paz, sabedoria. Incomode se eles estiverem em lugares que não é onde o Senhor tem para eles. Que o Senhor possa incomodá-los, porque nesse momento os seus pais estão em oração por eles, ó Deus. Amém. Amém. Fica à vontade, gente. Desativo o seu. Boa noite. Eu confesso para vocês que eu faço reuniões online, né? E a pandemia, acho que ela nos deu essa ferramenta, né? Mas eu gostaria de começar pedindo aí, quem puder abrir a câmera, abrir aí. Eu queria olhar no olho de vocês, mesmo que seja digitalmente, né? A gente queria olhar no olho de vocês e até, às vezes, a gente, na correria, a gente se vê, às vezes a gente se vê e não percebe, né? Na correria, às vezes a gente vendo a carinha de vocês aqui, quando eu ver pessoalmente, às vezes eu vou lembrar. Eu sou o Marcelo Barreto, esposo da Dominique, que está aqui do lado aqui. Nós estamos em dois computadores, mas estamos aqui do ladinho um do outro aqui. Aí, ó, que bom, o pessoal já está atendendo os pedidos aí. Não tem problema não, gente. Rotina normal, cuidar da casa, é isso aí. Vamos para cima e vamos bater um papo gostoso aqui e crescer junto, né? Nós agradecemos aí o convite, o privilégio, né, de poder direcionar essa palavra. Nós entendemos que o maior benefício, né, os maiores beneficiados quando existe um pai e uma mãe orando são os filhos, né? E nós também, como pais, somos beneficiados no que diz respeito ao entendimento de que Deus está no comando, de que Deus está no controle. E isso traz paz para o nosso coração, mesmo em um mundo tão turbulento, um mundo cheio de ofertas, né? Deus tem sido bondoso com a nossa família, né? Espero que em breve a gente tenha um tempinho para poder falar um pouquinho mais da nossa experiência quanto família. Hoje talvez o foco não seja esse, mas eu quero aqui já dar a palavra para a Dominique, ela vai iniciar com vocês, e vamos bater papo, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, desde que ela seja entendível por todos. Então, eu acho que qualquer coisinha, levanta a mão, vamos bater papo, vamos crescer junto, vamos aprender junto.
Aqui não tem nenhum professor, nenhuma professora, mas tem pessoas sedentas de poder agradar o Altíssimo, né? E de levar as nossas famílias, os nossos filhos a agradarem o Altíssimo também. Tá com você, Dona. Boa noite a todos, né? O Marcelo já nos apresentou aqui. Nós somos pais do Henrique e da Helena, agora ambos alunos de identidade, né? A Helena, estamos entrando aí no segundo mês da Helena. Aqui nós viemos de Santa Rita e Deus trouxe a gente para Pouso Alegre, gente. Eu estou entendendo assim, é só direção de Deus, entendeu? Eu falo que eu decidi não ficar perguntando por quê, mas sim o eis-me aqui, né? O que o Senhor deseja nas nossas vidas. E pensando na palavra que eu pensei, né? Eu pedi muito direcionamento de Deus, de qual palavra trazer, né, para nós pais nessa noite. E esse fim de semana, em Santa Rita, nós estivemos comemorando 30 anos da nossa comunidade lá. E o pastor, que foi o missionário que começou o trabalho lá, veio e ele trouxe uma palavra e me chamou muita atenção, e eu pensei nela, pensando em nós como pais também, né, nessa importância para nós, essa palavra também, trazer para esse contexto de pais, né, mas antes de ir para a palavra em si, eu queria compartilhar com vocês, que lá em Jó 1:5, diz assim: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Aí, quando eu li esse versículo, né, eu fiquei pesquisando algum pai, assim, que já tinha esse costume, né? A gente sabe que todos os pais da Bíblia oravam pelos filhos, mas tem pais que são exemplos, né? Nem todos são exemplos a ser seguidos, e alguns sim, né? E quando eu vi essa questão de Jó, ele levantava e ele orava por cada um dos filhos, né? E no Antigo Testamento, nós sabemos que não tinha Cristo ainda. Então, eles ofereciam sacrifícios, que era a forma que eles tinham de pagar os seus pecados ali, né? E daí Jó fazia essa oração, entregando e pedindo por cada filho essa purificação, tudo pensando, e se eles têm pecado e eu não sei? Daí eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente como ser humano, a gente ora, pede perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, diariamente, né? O próprio Pai Nosso nos ensina isso, né? Que é a oração universal, o Pai Nosso. Mas daí eu fiquei pensando, e os filhos? A gente ensina eles que tem que pedir perdão, que tem que orar a Deus, pedir perdão para Deus, né? Ajudar eles a se limpar, a se purificar dos pecados, tal. Mas e nós, pais? Qual o momento que nós, como pais, estamos lembrando de fazer isso pelos nossos filhos? Que nós ensinamos e nós fazemos por nós. Perdoa os meus pecados. Oh, Deus, hoje eu me irei com meu marido. Eu não irei não, viu, gente? É só um exemplo. Só hoje. Né, fiz alguma coisa no trabalho. Daí a gente lembra do nosso. Mas e dos nossos filhos? Por que não seguir o exemplo de Jó, né? Levantava de madrugada. Eu tenho muito apreço à oração de madrugada. Aquela velha história, né? A fila é menor de madrugada, né? Mas não sei também não. Mas eu gosto, às vezes, quando eu acordo de madrugada assim, eu fico assim. Mas será que é para orar? Perdi o sono, né? Daí eu sou de olhar no relógio. Se tá liberando 3 horas da manhã, gente, eu sento na cama, eu oro ali mesmo, eu oro, entendeu? Né? Aqui eu sei que tem várias denominações, né, Paty? Não é só cristão, católico, mas
na nossa, né, do cristianismo, tudo, os católicos às vezes têm isso também, mas a gente fala que a oração das 3 horas da madrugada, gente, tem uma amiga que fala assim, não faz curva não, vai direto, mas eu acho que é mais a intenção de ser tão verdadeira, porque é um momento que automaticamente nós estaríamos fazendo o quê? Né, descansando na madrugada, é o horário de descanso, eu vou desligar e vou descansar. Mas daí, quando eu acordo e eu vejo que é perto desse horário, eu falo, Deus que está me acordando. Daí eu vou lá e oro. Né? E quando eu li isso, né, foi até hoje que eu li, eu já conhecia esse texto, tudo, mas hoje que eu parei para prestar atenção na leitura, né? Por que não, a partir de hoje, quando orar, não só de madrugada, em outros horários do dia, onde a gente for entregar os nossos filhos, ao eles saírem para ir para escolas, né, e abençoar eles, por que não orar e já pedir para Deus livrar eles do pecado? E já pedir perdão pelos pecados que eles às vezes nem cometeram ainda, eles são falhos, assim como nós, né, e também pelos nossos também. Né, nós devemos lembrar de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas o texto que o pastor lá compartilhou conosco, que eu trouxe para a gente essa noite, está lá em Apocalipse 1:3. Às vezes a gente fica, nossa, a gente não vai tirar nada muito assim de Apocalipse não, né? Mas tira, gente. Se pegar para ler, tira. Apocalipse 1:3, que diz assim, ó, feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Está bem no comecinho de Apocalipse ali, né? Mas ele fala, este livro, que livro? O livro da Bíblia. Está falando lá em Apocalipse, mas olha quantas coisas já aconteceram antes, né? E daí, o que me chamou a atenção? Tem algumas versões que falam bem-aventurado ou felizes, né? Que tem o mesmo significado. Mas feliz aquele que lê este livro. Quantas vezes na semana nós paramos para ler a Bíblia? A pergunta começa até em mim também, tá, gente? E quantas vezes nós paramos para ouvir? O ouvir é ouvir mesmo. Prestar atenção, ouvir, guardar, né? Reter o que a gente está lendo ali. Porque escutar é uma coisa, que né? Agora está todo mundo me escutando aqui. Mas o ouvir, o decidir, ouvir e levar para o coração, tomar decisões, é uma decisão que a gente precisa tomar. E aqui fala, feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem e a obedecem. A gente, às vezes, é cheio de dar moral para os filhos, né? Ensinar moral para os filhos. Lá na Bíblia está falando, não, rapa e mãe, que não sei o que lá, mas tem muitos versículos bíblicos falando dos pais para os filhos também. Né? Mas é lógico que é muito mais fácil como adultos a gente só falar. A gente já teve essa idade, criança, adolescente, a gente já teve essa idade. Eu lembro muito da minha mãe falando comigo, meu pai falando, né? Daí é muito mais fácil a gente querer ensinar e falar. Mas é a hora que eu preciso olhar para mim, olhar para dentro e ver o que eu estou fazendo, tá certo? Eu estou seguindo o que está aqui nas escrituras? Eu estou obedecendo o que está aqui nas escrituras? E eu confesso que eu me envergonhei como cristã, como humana, porque ler é uma coisa, ler e ouvir é outra. Às vezes a gente deixa lá a Bíblia aberta, ou às vezes a gente, eu vou lá, vai, hoje, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Nada contra quem faz isso, tá, gente? Mas eu acho que Deus não é uma caixinha de mágica, né?
Para isso tem outras, tem aquelas caixinhas da promessa, que são versículos, tem outras coisas, mas a Bíblia é o lugar onde a gente tem que estudar, esmiuçar. Ficou na dúvida, vai pesquisar. Hoje a gente tem internet aí, que ai, não está entendendo o que está escrito aqui, gente. Pesquisa. Tem outros livros que a gente pode pesquisar sobre a Bíblia, né? E assim também ensinar os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão ler a Bíblia. A partir do momento que eles nos veem e leem a Bíblia. Porque nós somos o exemplo. Os meus muitas vezes me vê orando, tudo, mas daí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes as crianças já me viram com a Bíblia na mão mesmo, né? Assim, lendo. Porque hoje a Bíblia na mão, muitas vezes, é isso aqui, ó. Né? A importância da gente ensinar isso aqui para as crianças. Eu estou até aqui com a do Henrique, ó. Ótima dica, viu, para os pais, Bíblia para os adolescentes, para as crianças aqui, ó. Então, eles precisam nos ver, porque nós somos o exemplo. Bem diria aquele ditado, né? Que o exemplo arrasta. Então, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. E lá no versículo 8, também, Apocalipse, fala assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E sobre esse versículo, qual seria a reflexão, né? Deus, ele já sabe todo o passado dos nossos filhos. Ele sabe o presente. E ele sabe o futuro deles. Só que nós não sabemos, nós sabemos o passado e o presente. Agora eu sei que o Henrique tá ali na cama, deixa dormindo, ó. Helena já tá lá no parque. Mas amanhã eu não sei. Amanhã meu filho vai viajar com a escola. E eu não vou junto. Né? E daí a gente fica assim, ai, mas será que vai dar certo? A gente já fica agoniada, né? Eu, pelo menos, sou uma mãe que, né, eu entrego na mão de Deus, mas eu fico. Daí eu falei até com as terapeutas hoje, falei assim, vocês acham que eu devo ir junto na viagem? Ou o apoio pode ir junto? Daí elas falaram, o apoio vai junto, não precisa ir junto, mãe. A mãe doida para ouvir, vai junto. Né? Mas nós não temos esse poder de saber o que vai acontecer amanhã, daqui a uns dias. Mas Deus sabe. Mas não é porque Deus sabe, que você fala, não, Deus sabe, então está protegido, não vai acontecer nada com meu filho. Não, gente. Nós temos que orar. Nós temos que lembrar de falar, Deus, eu sei que o Senhor sabe. O Senhor é o alfa e o ômega, né? Ele é tudo. Mas cuida do meu filho. E uma coisa que eu aprendi esses dias com minha irmã lá da minha igreja, que eu sou cristã desde pequititinha, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma. E eu trago aqui também essa forma de oração para vocês. Ela falou assim para mim, Domi, você já orou? Foi uma vez que o Marcelo foi viajar, ela falou sobre o Marcelo, mas isso serve para todos nós. Daí eu falando que eu estava preocupada, né, porque foi uma viagem longa que o Marcelo tinha que fazer, sozinho, de carro, tudo. Daí ela falou, você já orou pedindo para Deus proteger e livrar o Marcelo dessas estradas, nessas viagens do mundo espiritual? Do mundo espiritual, que ela quis dizer, do maligno. Eu peguei e falei, não, eu peço para Deus proteger. Protege o Marcelo, né, nessas estradas, cuida dele, que nada de mal aconteça, abençoa ele nos clientes. Mas pensando no mundo espiritual, não, ela falou assim, então, porque o mundo espiritual do maligno, aonde que ele quer atacar? Do mal, né? Onde que ele quer atacar? Os lugares está tudo bem, gente. Ele não vai lá numa família que já está toda quebrada. Que o marido e a mulher brigam toda hora, que os filhos não obedecem ninguém. Ele não vai nesses lugares. Ele vai aonde está tudo bem. Daí a gente fala, não, na minha família, nossa, tá uma benção. Meus filhos estão bem, estão com saúde, eu e meu marido estão bem, nossa casa está bem, está faltando nada. Tá, mas é aí que ele vai querer cutucar. Porque o outro que já está quebrado, já está lá com ele. Mas nós, né? Falo nós, porque se você não estaria aqui nessa reunião,
se você não tivesse mais sedenta ainda de querer o bem para sua família e para os seus filhos, né? Nós precisamos ter essa oração pelos nossos filhos também. Deus livra eles do mundo espiritual. Para Deus proteger. Por quê? Porque eles são muito atacados. Eu sei porque eu já vi isso na vida dos meus filhos. E mesmo orando, mesmo estando na igreja, ensinando, acontece. Ah, não, não vai acontecer. Na minha casa, não. Na minha casa não acontece, não. Os umbrais da minha porta tá ungido, tá protegido. Tá protegido, gente, mas o mundo espiritual tá aí. Ele arruma brecha onde quiser. Arrumou brecha, sabe aonde na vida do meu filho? Nos desenhos dele, que ele desenhava. Até que eu e meu esposo entendemos o que eram aqueles desenhos. Não eram só desenhos. Eram coisas que estavam acontecendo aqui e ele conseguia passar para o papel. Só que até então a gente falava, nossa, desenha bem, né? Até que a gente começou com outros olhos, olhos espirituais, e enxergar o que estava acontecendo ali. Nós oramos, nós chamamos ele, oramos e nós fizemos como se fosse ai, não sei usar a palavra, mas a gente, junto com ele, colocou fogo em todos aqueles desenhos. E a gente falou para ele, filho, enquanto queima, que Deus te livre de todos esses pensamentos negativos. Eu estou falando um exemplo aqui, mas às vezes aí na sua cabeça está passando várias coisas, né, que a gente vai lembrando. Músicas. A gente tem que tomar muito cuidado com músicas, principalmente as estrangeiras. Ah, não sei o que está falando mesmo, deixa eles cantar. Vai na tradução. Tem traduções, gente, ou tem umas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você fala, lê, fazendo, mas não tem nem sentido ler. Tem umas que na hora que você vai ler a tradução, a gente assusta. Eu não sei inglês, gente, então eu fico boiando, às vezes, daí eu tenho que ir para esses lugares para pesquisar. Porque às vezes o ritmo é gostoso. A própria, fazer um parênteses aí, né? A própria música nacional, né? É, Sim, a luta que a gente vive para a erotização, né? Que existe na música hoje, sem pudor, sem filtro de idade, né? Quanto é difícil, né? E aí você pega hoje essa situação e é engraçado porque a capacidade que os nossos pequenos têm de gravar, né? De colocar na memorinha deles ali, que a memória deles ainda tá bem vazia, né? Então, assim, a capacidade que eles têm de gravar aqui em casa, a gente até brinca, né? Ele fala assim, nossa, mas essa música você lembra aí, mas que música nós cantamos domingo na igreja, você lembra? Né? Então, assim, é interessante isso que a Dona está comentando, por conta do bombardeio, né, que existe, né, e de oferta para os nossos filhos. E eu acho que a oração, a busca pela palavra, né, dentro dos nossos lares, inclusive, né, esses dias a gente até estava conversando com a Domi aqui, né, a gente vindo para Santa Rita agora, a gente tem vindo de Santa Rita para cá, para Pouso Alegre agora, a gente tem sentido falta de práticas que a gente tinha lá em Santa Rita, que é a prática da célula, né, que eu encontro nas casas e tal. E a gente falou assim, por que não? Vamos começar a fazer só nós aqui em casa, né? E eu acho que é isso, né? O primeiro ponto, né, que eu acho que é mais importante para todos nós. A gente sabe que tudo na nossa vida é muito desafiador, corrido, cada um tem os seus desafios, mas acho que o principal é a gente entender que a gente primeiro precisa cuidar da gente. A gente precisa estar bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mentalmente,
Porque senão a gente não dá conta de cuidar dos nossos filhos. A gente não dá conta nem de orar por eles, né? E muitas vezes a gente acaba, né, entrando num ritmo tão alucinante nas nossas vidas e que tudo isso vai ficando de lado, o autocuidado, automaticamente o cuidado com os nossos lares, né? Então, essa busca pelo desenvolvimento, né, do desenvolvimento espiritual dentro dos nossos filhos, ela começa dentro dos nossos lares. Por mais desafiador que seja, bota todo mundo na mesa, vamos sentar, vamos falar, vamos ler a Bíblia junto, vamos cantar uma música junto, vamos estudar um texto juntos, começa aqui dentro, né? É a mesma, aquela velha história de que a gente não pode, usando o exemplo aí, né? A gente não pode terceirizar a educação deles para a escola, né? Começa aqui dentro, né? Então, assim, a caminhada espiritual não é diferente. Pega aí, gato. Pode dar a palavra para mim, não, senão me empolgo. Não, e eu quero depois abrir para ouvir vocês também, tá? A experiência de vocês como pais que tenham, né, que ora pelos filhos, os desafios diários, né? Eu falo aqui, é um momento de oração, de aprendizado, mas de partilha também, né? E o nosso papel, pensando nesses dois textos que eu trouxe, o nosso papel não é exatamente, porque a gente ouve muito isso hoje, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. É o que a gente ouve. Para todos os lados. Nossa, não, tem garantia, poupança dali, não sei, né? Educação, né? Uma boa educação, tal. Mas o papel principal nosso, isso hoje veio como assim, ó, no peito para mim, quando eu estava preparando. Eu falo que Deus primeiro tem que falar com a gente, para depois a gente trazer a palavra, né? É diariamente, gente, apresentá-los a Deus. Diariamente. E eu falho às vezes. E esse é o nosso papel, apresentar a Deus em oração, ensinar eles a palavra, que seja um versículo, né? Porque às vezes hoje eles estão com muita dificuldade de reter e de decorar algo assim, né? Coisa que na nossa infância eu acho que era muito mais fácil a gente decorar, né? Tabuada era decorada, gente. Regra de ortografia e de gramática era decorado. Hoje os métodos são outros. E os nossos filhos estão com dificuldade, né? A Paty aí pode falar, as crianças estão com muita dificuldade de reter informações básicas e importantes. Então a gente precisa ensinar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom. Salmo 23:1. Até ver que na cabecinha dele ele gravou. E mostrar para eles a importância de confiar em Deus. Aqui em casa nós temos 2. O Henrique, dia de prova, é uma firmeza. Eu sei tudo, mas não preciso estudar. É assim. Né? Eu acho que é só aqui em casa que é assim, né, gente? Em casa, todo mundo estuda aí, né? Já a Helena, ela tem dificuldade. Ela quer estudar, mas ela tem algumas dificuldades. E daí ela tem a negatividade. De que ela não vai lembrar, de que ela não vai conseguir. E eu comecei, desde o ano passado, né? Ter momentos e falar para ela, filha, na hora que você pegar a prova, pega lá a prova, não sai lendo. Pega a prova, põe a mãozinha assim e fala assim, papai do céu, me ajude a lembrar tudo que eu preciso para fazer essa prova. Por quê? Cada um é um método, cada um é de um jeito. Mas isso, né, até pro Henrique isso também, porque ele sabe tudo, mas as notas, gente, olha, tá vindo assim. Mas são coisas básicas, que é do eterno, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Isso a gente precisa fazer. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Que se Deus não ajudar, nós não vamos conseguir. Que eu e o Marcelo sozinho, como pai e mãe, a gente não vai conseguir.
A gente precisa ser pai que vai orar antes da luta acontecer. Durante a luta também, porque às vezes a luta chega, né? A gente ora para a luta não chegar, mas se ela chegar. E orar depois da luta também. Então, é o antes, é o durante, é o depois. Nós temos que orar o tempo todo. E a gente precisa valorizar muito o, o quesito comunidade, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Foi tão intenso, foi tão intenso a situação que nós vivemos há 2 anos atrás, com o câncer de mama da Dominique, em que a gente se sentiu carregado espiritualmente, por conta de um clã à nossa volta, né? Muitas pessoas orando, clamando, muitas pessoas unidas em oração, por um mesmo motivo, né? E quando a gente soube, né, desse trabalho que vocês fazem, né, orando pelos filhos, né, eu acho que é exatamente isso, né? Essa energia que a gente tem que emanar, porque quando a gente está junto, para um mesmo propósito, para um mesmo objetivo, parece não, o fardo é mais leve. Eu saber que eu tenho pessoas à minha volta, qual eu posso contar com esse apoio espiritual, o qual eu posso contar com esse ombro, né? Eu não, assim, nós estamos vivendo um desafio aqui, mas eu sei que a Paty está orando, eu sei que o Kleber está orando, e vamos continuar firme aqui, né? Agora, quando você está sozinho, é mais difícil, é muito mais difícil, né? Então, a importância da gente valorizar isso, da gente espalhar essa energia, da gente comentar com mais pessoas, trazer mais pessoas, porque quando a gente... Era muito interessante essa situação que a gente viveu com o tratamento de câncer. Eu me lembro de ter caído de joelhos e orado e chorado pouquíssimas vezes, porque uma que não dava tempo, mas de uma forma eu me sentia tão cuidado espiritualmente com as pessoas que estavam à nossa volta. E isso é de fundamental importância, porque às vezes a pessoa está no olho do furacão e falta força para orar, falta força para ir para a palavra, para cair de joelhos. E quando ela sabe que tem alguém no sustento, quando ela sabe que tem alguém apoiando, ajudando, o fardo é muito mais leve. Ele vai e me faz lembrar desse momento, né? Mas é isso, gente. Quando a Paty me convidou, eu falei, nossa, Deus, eu? Né? Mas Deus, ele usa todos, né? Ele usou até a mula para falar. Por que ele não vai usar eu e o Marcelo para poder trazer um pouquinho da palavra e do exemplo nosso para a vida de vocês? Nós não somos pais perfeitos, nem queremos ser, mas nós, a cada dia, a gente vai procurando ser um pouquinho melhor. Mas o mais importante, né, que eu gostaria de trazer para o coração de vocês hoje, como pais, que é que nem eu falei no começo, por nós é muito fácil a gente lembrar de orar e de pedir por nós, de agradecer. E que a gente possa usar o exemplo de Jó, para quem chegou um pouquinho depois. Eu comecei falando sobre Jó. Jó foi um pai que antes da entrega dos sacrifícios, ele orava pedindo perdão por cada filho. Porque se algum filho tinha pecado e não tivesse pedido perdão, não fosse entregar sacrifício, Jó, como pai, estava fazendo isso. Então, que nós, como pais, possamos lembrar de não só pedir para Deus cuidar, e Deus protege meu filho,
Não, mas pedir perdão pelos nossos filhos. E agradecer também a Deus pelos nossos filhos. Que tenham uma escola boa para estudar, que tenham alimento sobre a mesa, que tenha cama para poder deitar, que tenham caderno, apostila para estudar. Então, que nós possamos lembrar de entregar os nossos filhos para Deus todos os dias e proteger eles do mundo espiritual. Porque as crianças, os adolescentes estão sendo alvos muito fácil do inimigo. Porque tem muitas brechas, é muito fácil entrar. A conquista é muito fácil. Por mais que a gente ensina muita coisa, mas eu tenho visto tantos vídeos, não sei vocês, de experiências assim. Ai, tá em lugar, qual que é seu filho? Aquele ali, se eu perguntar para ele se ele vai comigo, você acha que vai? Não, não vai, eu ensino que não pode. Gente, as crianças vão. Por quê? Porque a tentação é mais forte. Então, as crianças estão muito propensas. Então, que nós, como pais, possamos orar e entregar os nossos filhos todos os dias, ao levantar e ao se deitar. E de madrugada, quando ele acordar você. E essa é a minha palavra para o coração de vocês hoje. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Não é toda terça que às vezes eu consigo entrar, mas às vezes eu entro e fico assim, igual o pessoal tá, para ter certeza que eu tô fazendo alguma coisa e tô, e tô ouvindo. Mas é tão gostoso a gente poder sentar e saborear, né, da mesa, porque é uma mesa que está posta aqui, gente, para a gente poder, né, desfrutar. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês e a gente pode fazer oração depois também. Eu me lembro uma vez que teve um encontro, estava tendo palestra lá na comunidade em Santa Rita, e o Marcelo estava falando, né? O Marcelo, eu participei. E ele falou de um versículo assim que naquele dia me marcou muito, porque eu estava passando algumas situações ali com meu filho, e até hoje, né? Eu sempre lembro que é sobre a flecha, né? Que os filhos são como flechas nas nossas mãos, né? Que a gente uma hora vai soltar. É. E aí, eles estão preparados para isso? Onde que ele vai parar? Como que ele vai chegar lá? E, e tudo depende muito da gente, né? A gente que tem que preparar, a gente tem que estar ali presente, corrigir, amar, ouvir. Eu sei que não é fácil, a gente achava ruim com os nossos pais, que achavam que eles sabiam tudo, nós somos iguaizinhos. Agora a gente tem certeza também que a gente sabe tudo, sabe nada. A gente tem que aprender muito. Mas eles sabem menos. Esse tá o perigo. Porque tem criança, adolescente mandando em pai, fazendo pai fazer as coisas e manipulando. Não, não, não. Eles sabem menos do que a gente. A gente sabe pouco, mas eles sabem menos. E nós que somos adultos, nós precisamos entender isso. E eu não esqueço, viu, Marcelo? Foi uma benção aquela palestra que você deu também. Não lembro o que foi o evento, mas eu lembro que tinha muitas palestras. Eu acho que foi do dia D, não foi? Aquele dia D que faz lá, daí tem várias palestras simultâneas. Eu acho que não, acho que foi foi um evento que teve na incubadora aqui, não foi? Não, foi na Foi na comunidade privada mesmo. mesmo? Ah, então Acho que foi foi o do dia dia D. D. Deve ter sido o dia D. E E foi assim. eu acho interessante, a Dom foi falando aqui, eu fui lembrando, né? Eu acho muito interessante aquela cena do filme do Rei Leão, né? Quando o macaco vai e apresenta o Simba, né? Na montanha lá para os outros animais.
E ela me chama a atenção porque existe um viés de consagração ali, né? Muito forte, né? E esse dia eu até estava falando, não, mas assim, às vezes a gente vê, né, as pessoas apresentando os filhos na igreja e tal, e tem a prática, e batiza e tal, mas é uma consagração diária. Eu tenho percebido isso, que a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe, educadores, é uma consagração diária. Diariamente nós precisamos consagrar os nossos filhos a Deus. Diariamente nós precisamos apresentar para eles, né, a caminhada do Cristo, a caminhada do bem, né, a caminhada do verdadeiro cristão, né, e não da religião, né. Então, às vezes, a gente foca tanto em perfeição e esquece da conexão. Então, eu acho que um ponto importante é a gente consagrar os nossos filhos todos os dias e apresentá-los a Deus. Porque, como a Paty falou, eles acham que sabem tudo, mas eles têm a capacidade. Eles não sabem tudo, mas eles têm uma capacidade e uma velocidade de aprendizado absurda, inclusive para coisa errada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mais alguém quer compartilhar, quer falar mais alguma coisa? Não? Clebão, fala só um oi para eu ouvir sua voz. É tempo nosso sua voz. É que eu tô longe. Criar filhos é um desafio. A gente tem uma coleção, né? Então a gente tem todas as fases aí. Hoje o mais interessante para mim, eu confesso que é o Atos. Porque o Atos hoje praticamente se mantém, está estudando tudo, né? E ele chega, não, porque eu estou fazendo isso. Eu sou meio coaching dele, sabe? Aí depois que ele descarrega toda aquela energia, eu falo, mas isso não vai gerar isso? Pensa nisso, isso. Lê esse cara aqui para você entender, ó. Faz isso e tal. Aí ele, é verdade. Tem que ensinar, né? Tem que ouvir, mas tem que ensinar também. Assim... Foi legal você falar. Pode falar. Eu sempre falo para ele, assim, quando acontece uma coisa muito boa e a tendência dele é achar que é o acaso, né? É o natural do ser humano, né? Olha que legal. Isso aí é Deus, cara. O caminho que você fez era o mais improvável possível. E tudo aconteceu direitinho. Você foi protegido, chegou até onde você está chegando até hoje. Agradece a Deus, cara, porque se fosse por você mesmo, você não teria chegado. Se fosse por nós também, dar apoio, também a gente tem pouco recurso. Foi Deus que levou ele para onde ele quer ir. O sonho de Deus é maior ainda, né? Então, a gente olha quantas vezes o Atos vinha, vou fazer tal coisa, eu ficava pensando assim, gente, não vai dar certo, não é possível, mas eu não abria minha boca. Você fala assim, não filho, vai, tenta, vai. Você não pode falar, não vai. Quem sou eu para falar que não vai dar certo? Quem sou eu? Então, assim, o que eu falei, a gente ora pelo futuro, mas a gente não pode amarrar, né? Não faz isso. Não Quem já leu aquele livro O Cérebro do Adolescente, lá fala, né, que chega um momento em que a gente vira copiloto. Né? Chega um momento em que e eu acho que é exatamente essa fase que você está vivendo. Fala, mano, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, como é que tá pilotando é você. Você vai cair, eu vou estar aqui para te ajudar e vamos embora. Quer um conselho, eu tô aqui, quer ajuda, mas que é legal você falar que nós temos muitos filhos, né? Mas assim, é legal também que você deve estar vivendo várias fases ao mesmo tempo, né? Então tem a fase do pilotar e tem a fase, tipo, você tem que mudar, igual diz o adolescente, não, agora eu vou mudar a skin porque eu tô falando com o Atos, agora tem que mudar a skin porque eu tô falando com outro que é menor ou que é maior, então assim, é uma mudança de fase que a gente tem que ter o tempo todo, né? Tem um reclama, mas por que o outro é assim eu sou diferente? Imagina. Mas, gente, Deus dá sabedoria pra gente. Deus ajuda a gente.
Porque se a gente seguir só o coração da gente, ou se eu tivesse seguido só meu coração, tudo teria dado errado, eu tenho certeza. A gente é Deus guiando nossa boca, guiando nossas palavras, guiando nossos conselhos. É Deus usando a gente para que as coisas aconteçam como deve acontecer. Mas é engraçado, Isso viu, aí. Marcelo? É uma montanha russa. O negócio. Eu imagino. Aqui com dois, a idade até pouco próxima, 2 anos só de diferença, a gente já sofre, cara. Agora tem que mudar a skin. E aí é um homem ou uma menina ainda, cara. É uma Aí é loucura, diferente, cara. né? Um é com pétalas de rosa, outro é com porrete. É. E tem vezes que mesmo assim você tem que ser firme e tal. Você tem que falar, não, agora eu tenho que vestir a skin do pai de menina. Ah, não, agora eu vou vestir a skin do pai de menino. É um desafio. É isso aí. Se a gente não tiver coberto espiritualmente, É. a gente não dá conta. Não dá. Então, assim, ó, um texto, né? Um texto base. Ah, Dona, mas eu não sei, eu não tenho essa paciência, esse hábito de ler tudo. Eu também não, gente. Eu já comecei a ler a Bíblia, já parei várias vezes, né? No sentido de ler a Bíblia inteira, né? Que não é impossível, é possível, né? Mas tem que virar um hábito. Mas Efésios 6, a armadura de Deus, é um texto, gente, que tipo assim, ó, tem que estar na cabeceira, tem que estar dentro da carteira, tem que estar no espelho, tem que estar em vários lugares. Nós precisamos orar isso pelos nossos filhos e por nós também, né? E eu gostaria de fazer uma oração, Tati, por todos nós, mas eu queria ouvir se alguém tem algum pedido específico por algum filho, às vezes alguma situação de saúde. Kleber já está com filho aí na faculdade, né? Se tiverem, podem compartilhar aqui para a gente poder estar orando junto, tá? Legal. A gente aproveita, então, orar pelos todos meus, né? Cada um tem A dois, legião. tem dois sendo bajulados pela avó lá. Não vou falar que estão sendo estragados, nem não, estão gostando, nem estão gostando. nem estão gostando, né? Estão no melhor lugar do mundo. E só quero acrescentar aqui, assim, eu vi Marcelo e Dom, como que é seu nome? Isso. Dominique. Mas Dominique. todo mundo conhece como Domi. Isso. Então, assim, eu achei interessante a sua fala, né, no sentido daquilo que você colocou, né, da dependência e da identificação, né? Identificar aquilo que o filho, qual a tendência dele da caminhada, né? Porque a gente cria filhos para Deus. Nós não criamos para o mundo, nós não criamos para nós mesmos, mas nós criamos para o Senhor, né? E aí se acrescentou muito bem, foi muito pontual nesse sentido, na questão da dependência, né, de Deus em si, onde nós dependemos através da oração, de busca, né, para identificar aquilo que está errado, porque hoje, de fato, as aberturas são muitas, né? Você dá uma bobeirinha e já está entrando por um caminho que não é a internet, outros amigos e tal, então é um cuidado muito amplo, só que a gente não consegue fazer tudo, de fato a gente não consegue fazer tudo, mas a dependência de Deus faz com que a gente possa superar isso, né, e alcançar o objetivo, né, que é conduzir os filhos na criação para Deus, né. Então, assim, eu achei bem interessante essa questão também do Marcelo colocar sobre as experiências que ele está tendo, né, com os filhos, porque, de fato, a gente vai tendo experiência aprendendo, né, a cada dia nós vamos aprendendo mais e mais, né, e como é importante a gente estar aberto para aprender, porque os nossos filhos são diferentes, têm idades diferentes, e aí precisa ser bem interpretado, né, para que a gente conheça eles de fato, né. Eu achei bem interessante a fala de vocês nesse sentido, né, porque foi bem pontual nesse aspecto, né. E ora pelos nossos filhos também, né, a Esté e a Antonella,
tá certo? Pode colocar aí, para que vocês possam orar por eles também. E os irmãos que tiverem presentes, pode colocar o nome, ou falar também, né, os nomes, para que eles possam estar intercedendo. Agora é o momento da oração. E a Amanda está Isso mesmo, colocando pode minha ir filha colocando os Helena. nomes, é. Aqui eu tenho uma Helena também, Amanda. A Bárbara, Ariela, Emanuel, Ariela e Emanuel, Atos, Bibi, Sofia, Tony. Davi. O Kleber, se ele quiser, de repente, mandar no arquivo Word, ele manda aqui o nome dos filhos. Vou nem falar nada pra você, Marcelo. Tem que fazer uma oração específica só para o Kleber e os filhos. Vamos fazer uma oração Patrícia. só para a família do Kleber. Nossa, Aqui, vida. Deus me deu esse tanto de filho pra eu Daí poder Heitor, saber orientar os pais, entendeu? Olha aqui, Luísa, a Paty, Lara. como diretora, tem mais um tanto de filho, Aquila. né, Paty? Quantos a mais você tem, Paty, com as duas escolas? Dá quantos a mais? Não, ela 500. tem autoridade para ter escola mesmo, porque ela tem um de cada idade, então ela sabe ensinar todas as idades. Conversando com o pai aqui, porque eu tenho um filho dessa idade. Estou conversando com outro pai. Não, mas eu sei, eu também tenho aqui lá em casa. Você tem know-how, amiga. Uma Então dupla vamos falando orar, meus sobre a queridos. filha Rebeca, pedindo pela filha Rebeca. Eu abri o chat aqui do lado, eu estou vendo o nome de todo mundo aqui. Isso, ótimo. Eca, Áquila, Luísa, Lara. Ótimo, eu deixei o chat aqui do ladinho para não ter perigo de esquecer de ninguém, tá, gente? Isso, ora. Aí no final Então, faça oremos. as considerações aí, Marcelo e Dom. Tá joia. Então vamos orar, meus queridos. Ô, Paizinho, obrigada, Pai, por poder estar chegando ao fim desse dia, mas podendo encontrar aqui com pessoas, com irmãos, com pais, assim como eu e o Marcelo, podendo compartilhar da tua palavra, podendo compartilhar das nossas alegrias, das nossas dores, poder ouvir e poder desfrutar dessa mesa, Pai, que é a mesa espiritual, a mesa onde nós podemos aprender mais e mais sobre Ti. Amém. Ó Pai, eu peço aqui, ó Pai, agora, por cada pai que está aqui presente, ó Pai, nessa reunião. Pai, que possamos ser assim como Jó, a partir de mim e do Marcelo. Pais, ó Pai, que já oram antecipadamente pelos filhos, não para proteger especificamente, mas sim para livrar e para perdoar eles de todos os pecados, Pai. Porque os nossos filhos são falhos, eles não são perfeitos, Pai. E eles vão falhar mais. Mas nós precisamos, ó Pai, nos antecipar em oração, em resguardar os nossos filhos, ó Pai, de todo mal, ó Pai. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada casa nesse momento, ó Pai, e proteger cada casa, ó Pai, do mundo espiritual, ó Pai. Que os seus anjos, ó Pai, possam estar protegendo, ó Pai, das flechas, das artimanhas do inimigo, ó Pai, os nossos lares, Pai, neste momento. Ó Pai, visita, ó Pai, os quartos dos nossos filhos, ó Pai. Desde a entrada até a janela, Pai, todas as roupas, a cama, Pai, tudo que tem, ó Pai, ao redor dos nossos filhos, ó Pai, enquanto eles dormem, que é o momento mais propício para o inimigo atacar. Os sonhos deles. Então, que o Senhor proteja, ó Pai. Proteja os nossos filhos, ó Pai. O Henrique, ó Pai, a Helena. Ó Pai, a Helena, filha da Amanda. Ó Jesus, a Ariela, o Emanuel, o Atos, o Ícaro, a Bibi, a Sofia, o Tony, Pai. O Heitor, Jesus. As filhas, ó Pai, da Leidiane, a Áquila, a Luísa, a Lara, a Rebeca Machado, o Davi, ó Pai, o Jean, a Rebeca, a Isis e o Henrique, e todos aqueles outros filhos, ó Pai, de todos os pais, ó Pai, que não puderam entrar nessa reunião, mas todos os pais e todos os filhos, todos os alunos do Colégio Identidade de Pouso Alegre,
de Ouro Fino. Proteja, ó Pai. Nossos filhos estão, ó Pai, em uma escola privilegiada, onde é uma escola, ó Pai, Sim, que Pai. preconiza, ó Pai, a honra ao Senhor, ó Pai. Seguir, ó Pai, os teus mandamentos, seguir o que a tua palavra diz, ó Pai. Não tem essa, ó Pai, de que meu filho, eu sou isso, então meu filho tem privilégio, não, ó Pai. Nesse colégio eu, ó Pai, vi, ó Pai, que todos são tratados iguais, assim como o Senhor nos trata, porque debaixo dos seus olhos somos todos iguais. Ó Senhor, abençoe, Pai, abençoe as amizades dos nossos filhos, ó Pai, dentro e fora da escola. Proteja, ó Pai, proteja os ouvidos, os olhos, ó Pai, as mãos. Ó Pai, eles estão aí, ó Pai, com o mundo tecnológico nas mãos, ó Pai, todos os dias. Ó Pai, proteja, ó Pai, que o Senhor seja o algoritmo do celular dos nossos filhos. Que o Senhor liberte eles e livre, ó Pai, de todo o mal que vem, ó Pai, através dessas redes, ó Pai, as redes sociais, Jesus. as conversas no WhatsApp, os vídeos, ó Pai. Protege, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai, e nos ajude como pais a ter sabedoria, a ter discernimento, para poder ensinar, orientar e proteger, ó Pai. Porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. E nós entregamos, ó Pai, os nossos filhos nas tuas mãos. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por poder ter compartilhado, Pai, um pouquinho da tua palavra para essas pessoas essa noite. Continue abençoando a Pati como diretora do colégio, todos os profissionais ali. Sim, Jesus. Abençoe, ó Pai, e cuide de nós todos os dias. Abençoe esse dia que terá amanhã no Colégio Identidade, de jogos, de brincadeiras, que sejam momentos divertidos. O Senhor protege de todo mal todas as crianças e os profissionais que ali estarão, papai, na viagem deles de aqui de Pouso Alegre para lá, na ida e na volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém, papai. Amém. Glória a Deus. Você comentou uma coisa bem interessante que do texto, né, que você colocou, o texto de Jó, a preocupação não era para passar a mão em cima dos filhos e tal, mas para livrar. Como isso é importante a gente entender, né, que nós fazemos essa oração. O Marcelo falou que ele, quando teve o problema do câncer, foi um momento que ele se derramou mais, né, na presença, não foi isso? Às vezes a gente tem a oportunidade e parece que precisa acontecer algo, né, mais complicado para a gente correr, né? Mas essa faz parte da vida, né? A gente corre mais. Mas a gente tem uma escola boa, uma escola que trabalha os princípios, nós temos luz, estamos tendo luz, porque aqui nós aprendemos bastante coisas hoje, e nós precisamos colocar em prática todas essas coisas, né? Como é importante colocar em prática, essa é a nossa luta. Agora nós podemos buscar essa ajuda em Deus através da oração e colocar em prática. Glória a Deus. Considerações do casal sobre a palavra, sobre... Você fala, não, pode falar. Eu ouvi uma vez, e eu achei algo muito poderoso, assim como a Paty gravou uma fala que eu fiz, eu gravei também essa fala que eu ouvi. Que o problema do mundo não é o mal, o problema do mundo é o silêncio dos bons e daqueles que querem praticar o bem. E muitas vezes a gente quer praticar o bem, mas a gente fica ali quietinho, não quer se expor, não quer, Espera a oportunidade, né? A não gente quer não cuida das conflito, oportunidades. né? E muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades que Deus nos dá para levar o bem para frente, né? Então, a minha consideração final é que a gente tenha todos os dias o prazer e a alegria de espalhar o bem,
de espalhar a bondade de Deus, de espalhar o amor de Deus, de espalhar a justiça de Deus. A gente acredita muito no reino de Deus. E o que que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria a todos os homens. E se a gente buscar, a gente lutar só por justiça, vai ser um mundo injusto. Se a gente lutar só por paz, a gente vai ter muita guerra, né? E se a gente lutar só por alegria, a gente vai ser um bando de bobo por aí afora. E aí a combinação desses três é a verdadeira chegada do reino de Deus. Justiça, paz e alegria. E que a gente possa, com muita alegria, com muita paz e muita justiça, espalhar o bem por onde a gente passar. E eu tenho certeza que o Colégio Identidade é um excelente canal para isso. E eu queria lançar um desafio para vocês. Queria lançar um desafio para vocês. Eu sou muito disso. Então vai. Eu acho que pelo menos uma vez no mês esse encontro tem que ser presencial. Eu amo abraçar, eu amo olhar no olho das pessoas. A Dominique também é assim. E eu acho que fica um desafio para vocês aí. Não precisa ser na escola, pode ser na casa de alguém, mas lanço o desafio aí para vocês. Eu acredito. De fazer uma célula do Identidade em Pouso Alegre e uma célula do Identidade em Ouro Fino. A gente fazer um Esse encontro desafio é legítimo, viu? Esse desafio é muito importante. Eu acho que vale a pena pagar um sacrifício de estar junto, porque esse tete-a-tete, né, como traz bastante conhecimento, identificação. E olho no olho, né, Calor Marco? Porque aqui o povo não abre as câmeras, a gente não pode nem olhar no olho das pessoas. Eu quero ver a gente fazer presencial e alguém fechar a câmera. Amanda abriu. O Kleber está aberta a câmera dele, mas eu não consigo nem ver o olho dele. Está escuro. Ô, gente, o Kleber está no escuro lá. Eu tô no hotel aqui, onde é a mesa é escuro. Aqui, eu falei para ele, acende a luz, ele já está acesa. Não, dá para ver que atrás dele tem uma luz, olha lá. Olha lá, a Cássia e eu estávamos agora esses dias, da gente preparar um encontro presencial. É isso aí. Acho que vale a pena. Fica o desafio para vocês. E é uma excelente oportunidade da gente espalhar o bem e de a gente ensinar também algo para os nossos filhos com isso. A importância da conexão, a importância de largar essa tela aqui um pouco e olhar no olho dos outros, abraçar, acolher a dor um do outro, acolher o momento difícil um do outro, subir a energia desse clã, né? De um orando pelos outros e saber, eu falo, ó, estamos contigo em oração, estamos contigo nessa guerra espiritual, nessa batalha. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar, né? Certeza. E é isso, meus queridos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo aí que vocês deram, pelo tempo de ouvido que vocês deram para nós aí, e contem conosco aí no que vocês precisarem. Amém. Posso fazer uma oração de agradecimento? Pode pelo casal, né, e para Deus ter usado a vida de vocês e possa continuar com esse alvo, né, na vida de vocês, no seu ministério, com os filhos, né? Com certeza Deus fará grandes coisas para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem providenciado esse tempo de ouvir, Senhor, de ouvir, Deus, tantas coisas a respeito dos nossos filhos, o cuidado, a importância da oração, e exemplos e testemunhos também das pessoas a quais tem falado, principalmente hoje, Marcelo mais a Dominique, que na vida deles, obrigado por eles terem aberto a sua casa, aberto esse tempo e ter compartilhado na simplicidade ali, Deus, aquilo que pode nos ajudar também. Deus, nós colocamos diante do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a reunir também presencialmente. É um objetivo, um desafio, mas eu creio que é válido e o Senhor está conosco, Deus.
Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Nós agradecemos pelos pais, os filhos, que cada filho, Deus, seja iluminado pelo Senhor, pela tua glória, e alcance um alvo de maturidade no Senhor, para a tua glória. E que livre, Senhor, livre cada um dos nossos filhos, Deus, da tentação, do pecado, Deus, e que possa estar sempre colocando na tua presença. Deus, já te agradecemos e louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Gratidão, pessoal. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Gratidão, tá? Pelo convite. Deus Obrigada. abençoe. Amém. Muito Deus obrigado, abençoe. gente. Valeu. Boa Boa noite noite para para vocês. todos. Boa Tchau, noite. Um abraço a todos. pastor, obrigada, Amanda, todo mundo, tia Rita. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Gravação.